Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 7 de março de 2022. O Bom Dia Bicha está de volta. Vamos aos destaques de hoje. Guerra na Ucrânia. Pessoas trans lutam por sobrevivência. Mulher gato bissexual. Filme sobre transfobia no interior do Brasil estreia na Netflix. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na revista Fórum: A Guerra das Pessoas Trans na Ucrânia, a luta pela sobrevivência e contra a transfobia. Publicado em 3 de março de 2022 por Marcelo Heiler. Uma reportagem da CBS traz uma outra dimensão da guerra na Ucrânia, que até agora foi simplesmente ignorada pela imprensa como um todo. Trata-se das pessoas LGBT que vivem no país em conflito e que não querem migrar para a Polônia ou Hungria, pois são duas nações governadas por regimes declaradamente LGBTfóbicos. Mas para além das pessoas lésbicas, gays e bissexuais, a reportagem da CBS revela como está a vida das pessoas trans na Ucrânia, a partir da história de Zi Faamelo. Zi nasceu e foi criada na Crimeia, região que foi anexada à Rússia em 2014. Hoje, com 31 anos, ela vive em Kiev, capital da Ucrânia. Ela está ficando sem comida e não sai de casa há dias, desde que a capital ucraniana foi sitiada. Além do temor das bombas e tiros, Faamelo teme vivenciar a transfobia que pode ser ainda pior com a tensão atual. Além disso, ela não deseja migrar, pois os países vizinhos são profundamente transfóbicos. Às vezes pensamos que é tudo um sonho, que estamos presos dentro de algum tipo de videogame. Porque você vive em uma sociedade quieta e então ouve bombardeios e acorda com o som dos bombardeios. Algumas horas atrás ouvi bombardeios e minhas janelas estavam tremendo. Estou literalmente com medo pela minha vida, disse Faamelo à CBS. Os amigos de Faamelo deixaram a cidade e ela tem de manter as luzes apagadas por motivos de segurança. Faamelo vive sozinha em um apartamento perto de um prédio que foi atingido por um míssil. Além de temer pela violência nas ruas, Faamelo sabe que na fronteira, por ser transexual, também enfrentará problemas. Não há como pessoas da fronteira ucraniana me deixarem passar. Não tem jeito, lamenta. Caso consiga chegar à fronteira de algum país vizinho, Faamelo também não tem certeza se a aceitarão, pois a identificação de seu passaporte não corresponde ao seu gênero. Apesar de algum avanço para a comunidade LGBT na Ucrânia, ela explica que para as pessoas trans é tudo muito mais complicado. De acordo com a Human Rights Watch, o governo da Ucrânia exigiu que as pessoas trans fossem submetidas a um extenso exame psiquiátrico para que pudessem fazer a cirurgia de redesignação e obter os documentos de acordo com os seus respectivos gêneros. Em 2017, o governo da Ucrânia apresentou uma nova legislação com o objetivo de diminuir o processo, mas não há relatos de que as novas regras tenham sido aplicadas e, de acordo com a Human Rights Watch, as pessoas trans continuaram a ser submetidas a exames psiquiátricos. Relatório apresentado em 2021 pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, ILGA, afirma que o novo protocolo de saúde para pessoas trans foi paralisado e que a comunidade LGBT da Ucrânia enfrenta ataques e intimidações de grupos de extrema-direita.
uma lista organizada pela ILGA com 49 países europeus, a organização classificou a Ucrânia como o 39º, ou seja, um lugar muito perigoso para as pessoas LGBT. Este não é um lugar muito amigável às pessoas LGBT. A vida das pessoas trans é muito sombria aqui. Se você tem um gênero masculino em seu passaporte, eles não vão deixar você ir para o exterior. Eles não vão deixar você passar. Não quero passar por isso, isso é humilhante para o mundo. Decidi manter meu passaporte, manter o masculino no meu passaporte, e agora não posso deixar esse país. É uma guerra dentro de uma guerra, realmente. Lamenta Faamelo. Outro relatório produzido pela Nashmir, organização que monitora a violência anti-LGBTQIA+, na Ucrânia, também dá conta de que, apesar do governo ter apresentado algumas propostas pró-LGBT, elas não saem do papel, pois o presidente Zelensky cede constantemente ao lobby dos setores religiosos e da extrema-direita. Além da homofobia social, o relatório revela o silêncio da imprensa ucraniana em torno de casos de violência contra as pessoas LGBT. Os grupos extremistas que atacam a comunidade LGBT são conhecidos de todos, mas nenhuma única linha é dita sobre. Por fim, o Estado aponta para um paradoxo em torno do partido governista, servo do povo, que não toma medidas contra os parlamentares que realizam declarações homofóbicas. O mesmo se dá com o partido Plataforma de Oposição, que possui em seus quadros parlamentares e militantes extremamente LGBTfóbicos. Como se vê, a comunidade LGBT da Ucrânia vive uma guerra dentro de outra, como salientou Faamelo. Não pode se exilar na Polônia ou Hungria e atualmente corre risco de vida se sair de casa, pois as ruas estão tomadas pelas milícias neonazistas da Ucrânia. Bom, sem querer relativizar um ataque como o que a Ucrânia está sofrendo, especialmente por expor tantas vidas, mas a gente percebe que trata-se de uma nação extremamente violenta à diversidade, à pluralidade, e não é o caso só da comunidade LGBTQIAP+, não. Pessoas pretas, indianas, relatam racismo sofrido nas fronteiras, sendo retiradas de transportes e obrigadas a seguirem a pé no trajeto rumo aos países vizinhos. Uma estudante indiana relatou que deixam passar 30 indianos por cada 500 ucranianos na fronteira e que para chegar a essa fronteira, só a pé, os ucranianos vão de táxi ou de ônibus, mas todas as outras nacionalidades têm de ir a pé. E quando o exército ucraniano deixa passar, só mulheres, e os homens apanham, sem qualquer justificativa. A fonte dessas informações é uma matéria do Yahoo Notícias que eu vou colocar na descrição, juntamente com as principais matérias do episódio. Em outra matéria da UOL, a informação da hashtag Africans in Ukraine no Twitter, na qual é possível conferir relatos e até vídeos da situação pela qual estão passando pessoas pretas que vivem na Ucrânia. E aí a gente volta para a situação das pessoas da comunidade LGBTQIAP+, que temem, desde essa situação de guerra dentro da guerra, conforme o relato de Zi Faamelo, a personagem dessa matéria, até mesmo a possibilidade de uma ocupação russa. Porque a gente sabe como os russos encaram nossas existências, né? A comunidade já sofre constantes abusos da extrema-direita ucraniana, porque o governo é totalmente omisso, mas as perspectivas são desoladoras com a possibilidade da Rússia assumir o controle da Ucrânia. E ainda há o pavor de que pessoas trans, em sua maioria sem documentos retificados com seu gênero de identificação, sejam convocadas para a guerra. Na matéria de Camila Cetrone para o IG Queer, cujo link também vai estar na descrição, ela conta que para que tenham mais chances de sair do país, pessoas trans foram aconselhadas por movimentos de ativistas de direitos humanos a perderem as identidades. As orientações são que as pessoas escondam a documentação consigo mesmas em um sapato ou garrafa e, ao falar com policiais ucranianos, afirmem que perderam a documentação. No caso de homens trans, a situação é mais complicada. Há a possibilidade de esconder a identificação
mas muitos acabam sendo parados para integrar o exército de maneira forçada. Além disso, há represálias por parte de soldados que afirmam que, se são homens de verdade, devem lutar pelo próprio país. No caso dos que se identificarem como trans. E ainda com a liberação de armamento de civis autorizada pelo presidente Zelensky, tratado como herói por colocar armas na mão da população despreparada, qual é a dúvida de que, diante do caos de uma guerra, pessoas preconceituosas irão aproveitar o ensejo para descarregarem seu ódio? E como fugir da Ucrânia se suas principais fronteiras são Rússia, Belarus, Polônia, Hungria? A situação é calamitosa para todo o país que está sendo bombardeado. Mesmo sendo uma sociedade extremamente preconceituosa, nada justifica. Mas as pessoas da nossa comunidade estão vivendo uma guerra dentro da guerra, sendo que essa praticamente invisível. Deu na Folha. Mulher gato é bissexual no novo Batman, afirma Zoe Kravitz, sua intérprete. Publicado em 2 de março de 2022, o site não creditou os profissionais responsáveis pela matéria. Intérprete da Mulher Gato no novo Batman, que estreia no país nesta semana, a atriz Zoe Kravitz afirmou que a encara como bissexual em entrevista ao portal australiano Pedestrian TV, publicada na terça, dia 1º. A bissexualidade da personagem foi insinuada algumas vezes nos quadrinhos, mas só confirmada em 2015 pela atual roteirista da franquia, Genevieve Valentine. Então, uma edição da HQ mostrava a Mulher Gato beijando aquela que seria a herdeira de seu traje. Essa representação nunca chegou claramente às telas. Da versão de Eartha Kitt dos anos 60, a de Michelle Pfeiffer de Batman, O Retorno dos anos 90, a personagem costuma ser retratada como o interesse romântico de Bruce Wayne. Mesmo em sua última encarnação na trilogia dirigida por Christopher Nolan, quando foi vivida por Anne Hathaway, ela usava seu poder de sedução, sobretudo, para manipular os homens. Uma cena do novo Batman pode avançar um passo nesse relato. Nela, a Mulher Gato entra em seu apartamento em busca de sua colega, Annika, e a chama por um apelido carinhoso, Baby. Apesar da extrema sutileza e do fato de que no restante da trama, Annika é mencionada como uma amiga da personagem, Kravitz afirmou que, na visão dela, as duas personagens teriam tido algum tipo de relação romântica. Também o diretor do filme, Matt Reeves, disse ao portal que a cena, com certeza, pode ser interpretada dessa maneira. Ela, a Mulher Gato, tem uma intimidade com essa personagem. É um afeto tremendo e profundo, mais do que algo sexual, mas a ideia era que houvesse uma relação bastante íntima entre as duas. Reeves acrescentou que o filme é muito fiel ao personagem de Selina Kyle, o nome real da personagem. Ela ainda não é a Mulher Gato, mas todos os elementos indicando que ela virará a Mulher Gato estão ali. A cena pode indicar mais um passo da indústria dos quadrinhos no intuito de diversificar a representatividade LGBTQIA+, de suas histórias. Exemplos anteriores incluem o braço direito de Batman, Robin, que em HQs recentes se apaixonou por um amigo, e o novo Super-Homem, cuja bissexualidade, anunciada em outubro passado pela DC, causou rebuliço entre a comunidade nerd. Eu ainda não vi esse Batman, mas eu confesso que fiquei muito feliz ao ler as chamadas das matérias sobre a bissexualidade da Mulher Gato, até perceber o bait. Sim, porque como disse Cris Gonzatti do Diversidade Nerd em sua nova coluna O Lado Fruta da Força da plataforma Tangerina, o novo filme segue a tradição de deixar personagens LGBTQIA+, só nas entrelinhas. Para entender melhor, eu vou deixar o link para a coluna do Cris na descrição do episódio para você ler. Desde a explicação do termo camp, que denota algo exagerado, teatral, artificial, presente nas adaptações anteriores de Batman, tanto na série da década de 60 até as versões cinematográficas dos anos 90, a questão de que recorrentemente estamos nas entrelinhas, como se fôssemos apenas um requisito a cumprir, e que não precisa ser às claras, uma espécie de selo diversidade de qualidade, sabe? Enfim, lê lá, que tá excelente.
Deu no Gay Blog BR. Madalena, filme sobre a transfobia no interior do Brasil, estreia na Netflix. Publicado em 28 de fevereiro de 2022 por David Pazzato. Nesta quinta, dia 3, chegou ao catálogo da Netflix o filme Madalena. A produção brasileira, dirigida por Madiana Marchetti, narra a história do desaparecimento da transexual Madalena em uma região conservadora do Brasil. Desde o seu lançamento em 2021, Madalena já participou de mais de 30 festivais. Entre os prêmios recebidos está o Coelho de Prata de Melhor Direção no prêmio do júri da Mostra Competitiva Brasil para Longas e Médias Metragens do Festival Mix Brasil. Além de abordar a história do desaparecimento de uma mulher, o filme também busca mostrar as reações das pessoas que conhecem Madalena, que vão desde a indiferença até a presunção de que ela está morta, por esta ser uma hipótese natural para pessoas transexuais, explica Marchetti em entrevista à agência France Presse. Infelizmente, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos e para essas pessoas acaba sendo uma hipótese natural. Se desaparecem é porque podem ter sido assassinadas, salientou o diretor. Marchetti também pontua que Madalena é uma história que ele precisava contar. Queria falar sobre meu lugar de origem no Brasil, o estado do Mato Grosso do Sul, região muito conhecida e importante no país pelo agronegócio. Queria falar sobre os impactos do agronegócio na natureza e na vida das pessoas, explica. Produzido pela Polo Filme e Record Produções e coproduzido pela Vira-Lata Produções e Terceiro Plano, o filme tem no elenco Natália Mazarin, Rafael de Bona e Pamela Iuli. Madalena também tá no catálogo da HBO Max, tá? O filme, primeiro longa de Madiana Marchetti, tem críticas divergentes na construção dessa história, mas que são unânimes em exaltar sua estética. A crítica de Nayef Haddad para a Folha, em 30 de outubro de 2021, afirma que, ao tratar da finitude humana associada aos elementos naturais, especialmente a flora, Marchetti avança no universo da metafísica e se sai bem, com uma maturidade incomum para um diretor estreante em longa-metragem. O filme cresce, portanto, quando comenta a vida e a morte trans pelos signos da natureza. É uma obra que trata de uma das mais sombrias mazelas da nossa sociedade, no país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e que por isso acaba banalizando essas existências. Vamos valorizar as expressões que contam as nossas histórias, por mais duras que sejam. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e que saudade eu tava de conversar com você. Essa semaninha de miniférias do Bom Dia que Dan, Rod e eu tiramos foi muito importante porque é realmente puxado fazer podcast diário na base do amor, porque os boletos não param pra gente se realizar, não é mesmo? Mas parte desse trabalho está no enfrentamento da realidade e pesquisar as pautas é se debruçar sobre o que acontece com a gente todos os dias, em todos os lugares. Por isso que eu sempre digo que esse podcast é prestação de serviço e empoderamento através da informação, mas especialmente é muito aprendizado, tanto pra gente que faz, quanto pra você que ouve, eu tenho certeza. Essa semaninha também foi importante porque tem muita novidade vindo aí e a gente precisa se organizar, se planejar. A gente quer crescer, a gente quer alcançar e a gente quer construir uma comunidade que se fortalece coletivamente. Vem aí um monte de coisas, mas ao longo do mês eu vou te contando. Por hora, te peço para divulgar muito Bom Dia Bicha. Divulga nas suas redes, marca a gente pra gente te repostar, tá? Queria aproveitar também para agradecer, porque nunca é demais, o trabalho das pessoas jornalistas que nos comunicam a realidade. Esse programa é sobre informação. E sem o trabalho desses profissionais, muitas vezes tão sucateado, tão desrespeitado, o Bom Dia Bicha não existiria. Somos o único podcast diário de notícias LGBTQIAP+, e existimos porque esses profissionais e as editorias de diversidade estão aí, espalhadas na imprensa, contando as nossas histórias.
O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Voltamos, hein? Já ativa as notificações aí no seu player para tomar seu café da manhã comigo, para que eu possa te acompanhar no caminho do trabalho, para já começar o dia bem informado. Amanhã, às 6 da manhã, eu tô de volta. Beijo!